Na nossa aula passada, nós vimos alguns elementos históricos da psicologia no Brasil. Nós concluímos a aula vendo o como a clínica ela surgiu só depois que a entrada da psicologia no Brasil veio principalmente pela saúde, nas faculdades de medicina, depois ganhou impulso na formação em educação, pensando o desenvolvimento, as relações de ensino e aprendizado, as questões pedagógicas e chegando às relações de trabalho. Com a psicanálise não foi diferente, né? A prática clínica no Brasil de inspiração psicanalítica, ela começa a se difundir na década de 60. E então, se a gente pensar na história da psicanálise no Brasil, significa então que não tinha psicanálise? Pois é, tinha psicanálise, algumas das teses feitas nas faculdades de medicina traziam ideias psicanalíticas, mas eram ideias psicanalíticas adaptadas para uma noção de desenvolvimento que seria o desenvolvimento esperado, que seria o desenvolvimento normal, o conceito de sexualidade. Ele vinha explorando como seriam as manifestações da sexualidade. Ainda nessas teses, nesse campo de estudos da medicina, nós vimos como as relações de saúde e doença e a busca por promover saúde se confundiram, principalmente na década de 20, com a criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, mas também com a criação dos primeiros hospícios, numa lógica bastante manicomial. Houve um momento, né, pensando na criação da Liga, na década de 20, houve um momento em que, infelizmente, os ideais eugênicos ganharam muita força e considerava-se que para o Brasil crescer, para o Brasil ter uma população mais saudável, um desenvolvimento maior, era necessário um embranquecimento do Brasil. A miscigenação era considerada um fator negativo, com teorias da degenerescência, em que pessoas que descendiam de indígenas e de negros e negras escravizados que foram trazidos da África teriam traços hereditários considerados negativos. Havia essa noção em que as questões raciais explicariam a preguiça, a indisciplina, a indolência, a fadiga e assim por diante. Hoje nós sabemos como são absurdos pensamentos assim, como preconceitos ali se infiltraram em nome de uma noção de saúde, em nome até de uma noção de limpeza, né, que lado a lado com a busca por cuidar das cidades para as cidades serem mais limpas, tinha uma ideia de erradicar pessoas da população ou de corrigir o que era tomado como desviante. E, na verdade, essa noção de prevenção era bastante violenta. Eu estou retomando isso porque pensar que o Brasil para melhorar, para crescer, para se desenvolver, para ter progresso, dependia do embranquecimento, vinham dessa importação de discursos europeus. Nós sabemos como na Europa essa noção de superioridade racial, de hierarquia entre raças, levou inclusive à guerra, né? Trouxe resultados muito infelizes, muito lamentáveis, muito violentos, muitas mortes, os campos de concentração e assim por diante. Mas em 1920, na década de 1920 no Brasil, algumas vozes se ergueram
contra isso que estava acontecendo. Por isso que, para conhecer a história da psicologia no Brasil e mais especificamente como a psicanálise chega, como a psicanálise entra, é legal a gente saber sobre a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922 e o Manifesto Antropófago, que foi um manifesto escrito por Oswald de Andrade, né, numa revista, numa publicação de antropofagia, em que nesse manifesto Oswald de Andrade ele menciona as ideias de Freud, menciona a psicanálise para defender a mistura, a miscigenação, que a riqueza do Brasil está na variedade e não só na variedade, mas na combinação das variedades, o quanto essas combinações culturais elas enriquecem, o quanto essas combinações culturais elas trazem um modo de ser que é novo, que é único, que é inédito e que, ao contrário de ser combatido, como nessas ideias violentas e discriminatórias de embranquecimento, havia no Brasil uma propulsão muito interessante a assimilar as diferentes origens e, a partir da combinação com as diferentes origens, surgir algo novo e surgir algo brasileiro. O que havia na Semana de Arte Moderna de 1922 era a busca por afirmar uma forma brasileira de fazer arte, uma forma brasileira de expressão artística. E o que a psicanálise tem a ver com isso? Por que Oswald de Andrade traz Freud em 1922? Porque a psicanálise ela olha para o conceito de identidade com olhos críticos. Porque a identidade vem de uma unidade, a identidade vem de uma continuidade, como se houvesse uma forma de ser que fosse única, que fosse fixa e que fosse fechada em si mesma. E a psicanálise traz que o que nos forma são os nossos vínculos. Que para conhecer uma pessoa, o interessante é conhecer que relações foram significativas e marcantes ao longo da vida. Porque cada pessoa se torna quem é a partir dessas relações. A cada relação marcante, a cada relação significativa são assimilados traços e a combinação desses traços faz com que cada pessoa se torne quem é. E isso não se dá de uma forma fixa. O tornar-se é o estar sempre tornando-se. Porque a cada novo vínculo, a cada nova relação especial, a cada nova ligação afetiva, novos elementos são assimilados, novos elementos são incorporados, novos elementos entram nesse processo contínuo de identificação. Então, escutar alguém na perspectiva psicanalítica, perguntar para alguém quem é você, não é se deparar com uma identidade, com algo pronto, algo único, algo fechado, total e completo, uma unidade. E sim se deparar com as identificações. Que traços foram incorporados a partir das múltiplas relações e como que a multiplicidade desses traços derivados dos vínculos significativos formam uma nova forma de ser que é singular. E é essa compreensão de identidade versus identificações que faz com que o pensamento modernista, né, aqui eu estou pensando principalmente no conceito de antropofagia, trazido por Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago,
que não haveria uma identidade brasileira nesse sentido de progresso, de purificação, que na verdade anularia de forma violenta o que forma o país, negaria a formação do país, a história, as origens, com toda a violência que houve também nessa história da colonização, nessa história da escravidão, nessa história que tão lamentável, havia ali uma busca por negá-la, por anulá-la, né? Que o país dependeria para ter uma identidade de deixar para lá esse passado. E aí vem a ideia de antropofagia, de que se nós temos diferentes ascendências, diferentes origens, né, não é uma questão de negar, ao contrário, é uma questão de perceber como os múltiplos traços das nossas múltiplas origens se combinam, como na miscigenação algo surge. Oswald de Andrade diz que a forma que temos de superar o que nos coloniza é devorando, assimilando, incorporando, para daí surgir algo novo, algo inédito, único, singular e, no caso, a expressão do que seria sermos brasileiros e brasileiras. E então nós vemos essa relação da psicanálise com as expressões artísticas, essa defesa de uma forma de estar diante das diferenças, uma forma de estar diante da alteridade, né? Não ver o que é outro, o eu e o outro, como uma oposição entre unidades distintas, mas sim ver o eu e o outro como um solo fértil para combinações que, quando a gente reconhece a riqueza dessa diferença, quando a gente valoriza como é fértil essa diversidade, a gente pode, aí sim, no caminho das identificações, construir modos de ser, reconhecer e criar modos de ser, que é algo que a arte busca, mas também a nossa escuta, também a nossa compreensão de humano, em que as diferenças são bem-vindas, sobretudo no quanto o contato com o que é diferente, o contato com o que é outro, deixa traços, deixa marcas significativas e que essas marcas significativas se combinam para que modos de ser possam surgir.